Esse é o podcast da Junqueira Consultoria, eu sou o Rafael. Estamos fazendo a continuidade do nosso podcast Bons de Marketing Jurídico, em que eu faço comentários sobre conceitos que acredito que irão trazer algum equívoco de interpretação no futuro próximo. E nesse podcast, ao contrário do podcast passado, que eu falei sobre o item 1 do artigo 2, em que eu falei sobre marketing jurídico, lá eu ainda não tinha o número do provimento completo. Então, o novo provimento é número 205 de 2021, que substitui o de número 94 de 2000. E aí, para fins, você está começando neste podcast, eu sugiro que você você ouça o primeiro podcast, porque ele é uma série de 8 artigos. E, embora, sim, tenha pré-requisito de você saber o que é cada um para você refletir sobre os novos conceitos, pode vê-lo separadamente, mas só se você tiver já o conhecimento de vários conceitos, e é só esse podcast que vai te tirar a dúvida de um deles. Se você tem dúvida de todos, eu sugiro ver desde o primeiro. O primeiro, eu falei sobre o marketing jurídico. Eu dei a minha visão sobre isso, e que eu acho que, apesar de que no marketing jurídico, só um pequeno resumo lá, vocês vão ver o que eu falei sobre, que existem falta de informações aí. Tem algumas informações que estão corretas, mas existe uma ausência de informação. Agora, no item 2, é o marketing de conteúdo jurídico. Estratégias de marketing. Aí eu já estou deliberando direto, mas aqui eu vou falar sobre o item 2, e será nosso assunto do podcast de hoje, será marketing de conteúdo jurídico. Eu vou falar justamente o que está escrito no provimento. Se você não tem a documentação do provimento, é só você acessar o link na nossa descrição. E eu também publiquei um artigo comentando artigo por artigo do novo provimento, quando ainda era na época da minuta, e agora já virou o provimento oficial, em que eu falo cada um dos pontos analisando futuras interpretações. Eu não apenas falo o que é permitido e o que não é permitido, porque esse é um resumo do resumo. Acredito que é o que normalmente as pessoas gostam de ouvir. Mas o provimento é quando o Tribunal de Ética for fazer uma interpretação do que você utilizou e dizer que você seguiu ou não seguiu a regra dele no futuro. Então não adianta simplesmente reproduzir o que é permitido e o que não é permitido. Eu defendo a base de que você precisa saber o básico. Se você sabe o básico, você sabe o avançado. Não adianta você dizer, olha, esse aqui é o produto pronto, agora você tem a liberdade de utilizar. Você com certeza acha que vai conseguir criar coisas dali, mas se você não sabe como funciona, você só vai usar o que está disposto. Então eu acredito que você queira ter autonomia das suas criações e os caminhos que você quer seguir. O meu objetivo de aula, de ensino, é nesse sentido. Vamos lá. Item 2. Artigo 2, item 2, marketing de conteúdo jurídico. Estratégia de marketing que se utiliza da criação e divulgação de conteúdos jurídicos disponibilizados por meio de ferramentas de comunicação voltada para informar o público e para a consolidação profissional do advogado ou escritório de advocacia. Aqui eu diria, até complementando o próprio marketing jurídico, é a definição de campo jurídico, de marketing jurídico. Eu diria que aqui não tem exatamente algo para dizer que está errado. Eu diria que é um ponto ou outro que está divulgado. Até porque marketing, no entendimento popular, é a ação, né? A jogada de marketing. Jogada de marketing é um pensamento científico de marketing. Quando a gente pensa em estratégia de mercado, muitas vezes a gente confunde todos os termos que estão ali envolvidos. A grande maioria das pessoas não se sintam envergonhados de confundir tática com estratégia, porque a gente muito que integra isso no dia a dia. Até porque dentro das próprias empresas, a gente integra ou aglomera os cargos em um. Então tem muitas pessoas que não sabem que marketing, publicidade e propaganda, embora sejam campos de atuação similares e atuem em cooperação, não são a mesma coisa. Mas a gente normalmente junta tudo isso. Então é normal a gente confundir termo mesmo. E um deles é que estratégia é um momento de reflexão esquemática. Você não faz ação nenhuma. Você pensa como você vai fazer. Então tem uma parte muito pequenininha, mas isso faz diferença depois no futuro, tá?
que fala assim, marketing de conteúdo jurídico. Marketing de conteúdo jurídico, a gente está falando de marketing de conteúdo. E a gente está falando sobre inbound ou copywriting também. E aqui está falando que é uma estratégia de marketing que se utiliza da criação e divulgação. Divulgação é a parte que se fala lá embaixo de publicidade e conteúdo jurídico. Aí fala de divulgação. Marketing não divulga nada. Marketing pesquisa e cria. Tudo bem. Ele cria estratégia para você saber qual é o melhor conteúdo que o advogado pode fazer, por exemplo, uma semana. Vamos dizer que a semana seja, enquanto eu estou fazendo podcast, ele vai sair depois do dia 11 de agosto, mas o primeiro podcast saiu no dia 11 de agosto, dia de advogado. O que seria bom você fazer no dia do advogado e na semana que seria o 11 de agosto, a semana do advogado? E aí a estratégia do marketing, o que ele vai pensar? Ele vai pensar o seguinte, bem, eu vou pensar o que eu posso ou não posso fazer, o que a OAB libera. Pronto, já sei o que eu não posso fazer. O que eu posso fazer, eu vou potencializar. O que eu não posso fazer, eu vou respeitar. Para que depois a OAB não notifique, eu tenha que fazer burocracia de apagar, e anúncio ainda é pior, porque se você fez impulso e você tem que tirar porque se caracteriza como captação de clientela, você perdeu o dinheiro do investimento no impulso. Então você tem que pensar em tudo isso. Tudo isso que é o que a estratégia do marketing faz. O fato de você falar divulgação diz muito um erro de falar que o marketing é divulgação. Aí você vai se preocupar em criar estratégia e divulgar? Não. O marketing você vai pensar em todo o plano. O que eu vou escrever? O que eu vou produzir? Aonde eu vou produzir? Eu vou definir os canais de divulgação. Vou definir o canal de divulgação, não vou divulgar. É pequeno esse termo, mas ele meio que contraria o que o marketing é. São pequenos termozinhos, chatos, são chatinhos mesmo. Mas o próprio Tribunal de Ética fará o uso da interpretação nesse sentido. Então, se ele perceber que você está divulgando algo indevido, porque tem coisas, por exemplo, em estratégia, que você pode fazer sem incorrer numa devida infração, por exemplo. O advogado pode concorrer contra o advogado? Não, mas ele pode pensar em concorrência? Pode. Então, quando você ainda está no nível de estratégia, refletir sobre a concorrência do mercado de advocacia é válido. Porque você tem que pensar, por exemplo, nisso quando? Como você pode oferecer os seus serviços jurídicos, porque o seu concorrente é a autoridade naquela área. Como é que você se diferencia dele? Isso seria concorrência e captação de clientela por parte da OAB. Mas você pode pensar isso em nível estratégico. Se você divulga isso, então você está incorrendo em captação de clientela. Você vê que você vai ser chamado a atenção por causa disso. Veja que essa divulgação aí não é válida. O que é válido é dizer que você vai definir os canais de divulgação. Redes sociais, site, canal de imprensa, colunista, aí tudo bem. Aí a gente está dentro do que a OAB diz que você pode fazer ou não pode fazer. Disponibilizados por meio de ferramentas de comunicação, tudo bem, não tem nenhum problema aí. Voltada para informar o público, porque informar aqui é aquela ênfase de que você tem que fazer publicidade informativa. Apenas informar. Você não pode prestar consultoria, você não pode prestar assessoria, você não pode vender serviços. Você pode informar o público o que está acontecendo. É um exemplo que eu vou falar. Você é de direito condominial. E aí saiu uma notícia no jornal falando que uma lei permite que os condôminos agora possam... Isso aqui é uma hipótese, tá? É uma suposição. Isso não existe. Eu acho que nunca vai existir. Que o condômino pode fazer uma assembleia sem a presença do presidente de assembleia. Vamos dizer aqui. Que o apartamento 1, 2 e 3 pode, no corredor, fazer uma reunião rádio corredor. Vamos dizer que a lei permita fazer isso para poder agilizar operações que são só, digamos assim, interessantes para aqueles condôminos. Vamos dizer que vai ter uma obra no primeiro andar e somente os condôminos serão afetados, serão dos do primeiro andar. Então, eles teriam total liberdade de deliberar isso entre eles sem que a assembleia de todos os condomínios sejam envolvidos. E aí, o advogado pode falar na rede social ou comentar numa live rápida, rapidinha. Não é um requisito de ser live rápida porque isso é uma infração da OAB. É porque é mais fácil você fazer uma live pequena do que uma live gigantesca para explicar uma coisa. É você falar, agora é permitido que os condôminos que estão naquela área, que estarão sujeitos a mudanças no seu dia a dia por causa de uma obra, poderão se reunir no corredor e fazer uma reunião sem que tenha todo o quórum necessário para fazer a aprovação da obra e quando que vai acontecer e o orçamento.
Você pode fazer dessa forma, é o que está dizendo isso aí. Tá? É um marketing voltado para informar o público. E a voltada para informar o público, lembre-se que aí está vendo a estratégia. Você vai pensar como isso vai acontecer, é na publicidade que você vai fazer. E para a consolidação profissional do advogado, que seria o marketing profissional, ou escritório de advocacia. Eu tenho poucos pontos para dizer sobre isso, mas seria mais termos pequenininhos que vão dar problema no futuro. E que podem dar problemas no futuro porque depende. Eu acho que isso não só abre brecha, mas deveria esses conceitos todos terem uma definição permanente e definitiva. Porque isso dá a entender quantas coisas você pode fazer. Em marketing, ou você sabe o que está fazendo, ou você não sabe o que está fazendo. Em marketing de conteúdo jurídico é planejamento de como eu vou montar o conteúdo, para quem eu vou distribuir, quais os canais de distribuição, quando eu vou fazer isso, o time, o gap, quando que eu vou colocar, será oportuno, marketing de oportunidade, voltado ao exercício de advocacia e o desenvolvimento, eu não diria aqui marketing profissional, tá? Porque conteúdo, a gente está falando de uma forma geral. Marketing profissional a gente já fala embaixo, publicidade profissional, que pode ser colocado no marketing profissional. Muito desses conceitos no artigo 2 me dão a entender que ficam confusos porque me dá a entender que o redator pegou as informações e os termos e foi colocando nos setores de cada item para deliberar. No meu caso, o artigo 2 seria muito maior, porque você poderia deliberar por cada item que existe. Não há nenhum problema de você fazer um artigo 2 do tamanho do documento que é. 7, 8 páginas. Porque é assim. O marketing você tem muita definição mesmo. Então, o marketing de conteúdo é para conteúdo. Eu vou falar de inbound, eu vou falar de abordagem, eu vou falar de conteúdos. Aqui seria válido falar no marketing de conteúdo jurídico uso de expressões, que não foi nem dito. Porque no conteúdo jurídico é o copywriting, é a redação publicitária. Não falou aqui que você não pode utilizar termos, né? Assim, seria o uso da linguagem não comercial, que deveria ser dito aqui. No Código de Ética da OAB, que é a resolução, ela diz que você não pode utilizar palavras persuasivas, mas aqui é válido você fazer essa ênfase. Não é feito de novo. Como no primeiro podcast, eu também falei que nem sequer o marco jurídico é definido direito. Ele é quase que amarrado a um conceito que não é exatamente aquele conceito. É e não é totalmente errado, mas também não é totalmente certo. E agora no marketing de conteúdo a gente tem um bananamento de informação. A gente está falando de marketing de conteúdo. A gente não está falando de marketing profissional. Marketing profissional, a gente vai falar mais para baixo, mas ele tem a ver com a compostura do profissional. Isso tem uma diferença. Ah, mas isso é conteúdo também? Estamos falando de coisas diferentes aqui. O marketing de conteúdo jurídico normalmente é aquela coisa de publicação. Tem a ver com lives também? Sim, o conteúdo da live, o que você vai falar, é o tema. Mas como você vai se apresentar, é o marketing profissional. Veja que são duas coisas diferentes na mesma situação. E quando você não define isso, fica meio embananado. E a grande maioria das pessoas pode não admitir, mas quem lê o Código de Ética ou o provimento acaba não entendendo muito bem o que está escrito por causa disso. Então, acredito que o item 2 estaria melhor descrito se dissesse apenas marketing de conteúdo. Tudo bem, pode falar jurídico, não tem problema nenhum, está aplicado ao campo jurídico. Mas que fale que é estratégia de marketing que utiliza da criação e pesquisa de conteúdos jurídicos, não divulgação. Divulgação é publicidade, tá? Disponibilizados por meio de ferramentas, tudo bem, de comunicação, que aí você pode utilizar as redes sociais, que são ferramentas, você pode utilizar lives, que é outra ferramenta, voltada para informar o público, muito bom, porque esse é o objetivo que a OAB permite, a publicidade informativa, e aí para aí. Porque a consolidação profissional do advogado ou escritório de advocacia tem a ver com reputação e pode ser tratada até na propaganda jurídica, que a OAB não gosta nem de citar porque ele associa propaganda à venda, que não é. A propaganda tem a ver com a reputação, que é justamente a ideia de consolidar o advogado, que aqui é a definição para a consolidação profissional do advogado. É propaganda isso. É por isso que eu sou muito pontual e às vezes vocês podem considerar que eu sou um pouco chato, mas eu acho que persistente é oportuno dizer que há conceitos que podem ser interpretados de uma forma muito errada.
E esse foi o podcast da Junqueira Consultoria. Eu sou o Rafael. E na próxima a gente vai falar sobre o item 3, publicidade. A definição de publicidade pelo provimento de número 205/2021. E eu vejo vocês na próxima. Vejam o nosso playlist e o podcast sempre vai estar definido da seguinte forma: podcast, bônus, marketing jurídico, artigo 2, item 2. No caso do item 1. Por que eu falei dessa forma? Porque todos eles estão no mesmo podcast do playlist. Que talvez futuramente eu coloque num podcast apenas de marketing jurídico. É bem provável que eu coloque. Já que os outros eu falo sobre marketing, não é aplicado apenas ao campo jurídico. É aplicado a empresário, varejista, loja, empresas internacionais, multinacionais, comércio doméstico ou internacional. E diversas indústrias em si, não tem a ver só com advogado. Mas também é pertinente, porque o conhecimento de marketing, como eu defendo, o advogado também precisa saber, senão ele não consegue aplicar isso ao campo jurídico. Então, nos vemos até a próxima, pessoal. Muito obrigado.